3000? Não temos oxigênio. É o alarme de terreno. Direção 603. Estamos com uma emergência. Era apenas um pequeno avião regional voando de uma cidade para outra. Uma viagem de 86 minutos, uma entre muitas naquele dia. Ninguém jamais poderia ter imaginado que terminaria assim, em drama e em morte. No entanto, em 1995, 2 pilotos com 26 passageiros a bordo conseguiram desafiar as leis da gravidade por 9 minutos e 20 segundos quando a aeronave perdeu uma asa, lutando para pousar como um pássaro ferido. Ajude a segurar! Segura! Posição de impacto, cabeça baixa, pessoal. Se segurem, isso vai ser difícil. Mas quando o avião faz um pouso forçado milagroso com todos os passageiros vivos, o sofrimento deles ainda não acabou. O que os espera é ainda mais assustador. Tá ficando quente demais, me tira daqui! Fala pra minha esposa que eu amo ela! Eu nunca enfrentei antes tanta devastação física. Pessoas abaladas emocionalmente. E tanta tristeza. Voar nem sempre é glamouroso. As companhias aéreas regionais são como os ônibus do ar, circulando de uma cidade pequena para outra. As equipes operam vários voos por dia, trabalhando por até 15 horas. Eles enfrentam atrasos intermináveis no solo e frequentemente passageiros mal-humorados. Se um voo for cancelado, eles não recebem pagamento. Mas eles gostam do trabalho mesmo assim. O aeroporto de Atlanta, na Geórgia, tornou-se um dos mais movimentados do mundo. É a sede de uma companhia aérea regional muito bem sucedida, Atlantic Southeast. A ASA atende todas as cidades do sudeste dos Estados Unidos com uma frota de 83 aeronaves turbohélices. Em 1995, a maioria das aeronaves eram Brasílias, construídos pela empresa brasileira Embraer. O Brasília é um avião de alto desempenho com aviônicos avançados e uma velocidade máxima de 608 km por hora. Hoje, após 18 mil voos bem-sucedidos, esta Brasília decolará pela última vez. Verificação de decolagem abaixo da linha. O capitão Ed Ganaway e o primeiro oficial Matt Warmerdam acabaram de voar de Macon, Geórgia. Luzes internas ligadas. Conferindo a lista de verificação de partida, eles agora estão prontos para o segundo voo do dia. Voo ASA 529 para Gulfport, Mississippi. Olá. 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 A comissária de bordo Robin Feck está na ASA há pouco mais de 2 anos. Olá. A cabine é um espaço pequeno, com apenas 9 metros de comprimento. A maioria dos 26 passageiros são viajantes de negócios, entre 18 e 69 anos. Entre eles estão 6 engenheiros, 2 delegados, um ministro, 2 militares da Força Aérea e até mesmo uma aspirante a comissária de bordo. Para eles, a curta viagem para Gulfport, Mississippi é um trajeto de rotina. Mas já estão meia hora atrasados na programação. Potência ligada. Hélices posicionadas. O capitão Ed Ganaway está na ASA há 7 anos, vem de uma família de pilotos. É um capitão habilidoso e experiente. V1. VR. Trem de pouso levantado. A SA 529 decolou em direção a 060 agora. Os dois estão voando juntos há apenas 4 meses, mas se dão bem. Com 1,90 m de altura e pesando 90 quilos, Matt Warmerdam ficava apertado na cabine estreita do Brasília. Acredito que todos os pilotos concordariam que o Brasília era uma relação de amor e ódio. Naquela época, era a aeronave de turbohélice mais rápida e elegante que existia. E também era muito complicado de controlar. Essa coisa foi construída como um tanque de guerra. Oi, Robin. Olá. São só mais alguns minutos assim. Logo vai ficar estável. Certo? Só mais alguns minutos e eu vou poder me levantar? Sim, senhora. Certo, obrigada. Até mais.
David McCork é um passageiro frequente e trabalha na área de tecnologia. Ele está a caminho de uma reunião importante. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a Bordo voo 529 da Atlantic Southeast Airlines com destino a Gulfport, Mississippi. Estamos a 13 mil pés de altura. O comandante desligou os avisos de cinto de segurança. No entanto, se vocês estiverem em seus assentos, sugerimos que permaneçam com o cinto de segurança em volta da cintura para o caso de turbulência durante a rota. Chuck Pfister, um passageiro nervoso, trabalha para uma empresa de papel e está indo visitar uma nova fábrica. A C529, sub e mantém o nível de voo 200. 200 a C529. Girando. O Brasília, no piloto automático, está subindo em direção à altitude de cruzeiro de 24 mil pés. 24. Mas o avião nunca atingirá essa altitude. O som foi estrondoso. Foi como se alguém tivesse usado um taco de beisebol e batido numa lata de lixo de alumínio com toda a força que tinha. Foi um som ensurdecedor e o avião imediatamente se lançou para a esquerda. Ouvi um estrondo alto e foi isso que me acordou de repente. Sem realmente saber o que aconteceu, olhei para o lado e notei que todos olhavam para a esquerda, pela janela. O que eu vi foi muito alarmante. A parte externa do motor havia sido arrancada, ou, como descobri mais tarde, havia se desprendido por causa de alguma força. Eu podia ver os componentes do motor e podia ver um fluido saindo do motor e escorrendo pela parte de trás da asa. Luzes e sons de alerta dispararam, indicando problemas no motor esquerdo. O piloto automático desativa e Gunaway assume o controle do avião. O avião está caindo a 5.500 pés por minuto, o equivalente a mais de 27 metros por segundo. O óleo do motor destruído está vazando para o sistema de ar-condicionado, trazendo fumaça para as cabines. É desligado. O motor esquerdo falhou. Alavanca de condução esquerda. Marcha lenta. Sem saber que o motor esquerdo está destruído, o piloto tenta ajustar sua hélice para melhorar a sustentação do avião. Alavanca de condução esquerda. Alavanca de condução esquerda, hélice. O Armerdan tenta ajustar a hélice, mudando o ângulo das pás para minimizar a resistência do ar. A luz de aviso indica fogo no motor esquerdo. Cortar combustível. Não importa o que Gunaway faça, o avião ainda está puxando com muita força para a esquerda. Ele luta para compensar, empurrando o leme e a coluna de controle para a direita. Preciso de ajuda aqui! Preciso de ajuda com isso! A força da asa danificada puxando para a esquerda é implacável. Sem os esforços dos pilotos para manter o avião estável, ele giraria em espiral rumo ao sol, matando todos a bordo. O motor se transformou em uma massa de metal deformado e retorcido, enfraquecendo fatalmente as capacidades aerodinâmicas da asa e arrastando-a para baixo. O avião continua virando para a esquerda. Os pilotos precisam puxar o leme com força para a direita, até o limite, para mantê-lo voando em linha reta. O capitão Gunaway está confuso. Embandeirar as hélices não reduziu a resistência. Ele está tão preocupado em lidar com a emergência que ainda não olhou por cima do ombro para ver o motor danificado. Você disse que embandeirou? Embandeirou. Mas o que tem de errado com essa coisa? Não sei. Por enquanto, os pilotos estão concentrados nas estatísticas vitais do avião. Trajeto, altitude, velocidade e a configuração de potência do seu único motor funcional. Esses aviões foram projetados para voar com um motor só. O avião é capaz de voar com apenas um motor. Entretanto, no caso do 529, temos não apenas um motor com defeito e que parou de funcionar, mas agora ele está quebrado em sua posição normal de montagem e está inclinada, que cria um efeito aerodinâmico muito aumentado ou dramático no avião. Vamos fechar isso. Senhor, você não precisa ficar olhando. Minha reação foi: não tô nem aí.
Se eu quiser olhar pela janela, vou olhar pela janela, porque esses são os últimos momentos da minha vida. Está tudo bem, é apenas a turbulência com o motor. Nós vamos conseguir? Senhor, é claro que vamos conseguir. Como é que o avião consegue voar assim? Esses aviões foram projetados para voar com apenas um motor. Nós não vamos conseguir. O que foi importante não foi a conversa entre nós dois, mas o que estava em nossos olhos. Acho que ela desconfiava, que eu sabia que esse era um problema enorme e que provavelmente não seria algo que acabaria sem tragédia. Os pilotos conseguiram reduzir a taxa catastrófica de descida do avião, mas não interrompê-la. Na verdade, a velocidade aumentou para 360 km por hora. O capitão Gunaway está perplexo. Ele já pilotou um Brasília com só um motor antes e pousou sem dificuldades. Este avião tem algo muito errado. Centro de Atlanta, C529 declarando emergência. Tivemos uma falha de motor. Estamos a 14,2 neste momento. A C529, entendido. Vire à esquerda, direto para Atlanta. O voo 529, agora sobrevoando Alabama, faz uma curva à esquerda de volta para Atlanta. Mas o aeroporto está a quase 93 quilômetros de distância. Será que eles vão conseguir? O avião começou a descer novamente e a uma velocidade vertiginosa. O piloto Warmerdan cancela o aviso de cautela principal, finalmente silenciando os alarmes do avião. O capitão Gunaway experimenta seus controles, tentando de tudo. De repente, o nariz do Brasília se levanta e a velocidade do avião diminui para 300 km por hora. A C529, pode me dizer qual é a altitude? Estamos em 11.600 agora, a C529. Muito bem, está ficando mais controlável aqui. Motor. Vamos observar nossa velocidade. Pela primeira vez desde que a crise começou, os pilotos agora podem voltar sua atenção para os passageiros. Ajustar completamente o trim. Vou informar a Robbie o que está acontecendo. Olá. Tivemos uma falha no motor. Declaramos emergência. Estamos desviando de volta para Atlanta. Pode informar os passageiros. Vai ser um pouso de emergência. Certo, obrigada. Feck não contou aos pilotos o que viu do motor destruído. Ela assume que eles já sabem. A C529 consegue nivelar ou precisa continuar descendo? O avião está descendo novamente a cerca de 3.000 pés por minuto. Gunaway percebe de repente que não vão conseguir chegar a Atlanta. Certo, vamos precisar continuar descendo. Precisamos de um aeroporto rápido. A gente precisa continuar descendo e precisamos de um aeroporto rápido. Mobilizem os caminhões e todo o suporte para nós. A C529, o Porto Regional de West Georgia está na posição das 10 horas e a cerca de 16 quilômetros de distância. Mas o controlador de tráfego aéreo, muito ocupado com a crise a bordo do voo 529, não conseguiu alertar os serviços de emergência. O avião 529 faz outra ampla curva à esquerda que o coloca na rota para pousar no aeroporto regional de West Georgia. Pegue a lista de verificação de falha de motor, por favor. Falha de motor em voo? Mas eles não têm a chance de diagnosticar o problema. A C529, diga a direção. Virando para 3:10 agora. A C529, entendido. Você precisa estar no 030 para West Georgia. Entendido. Tentaremos virar à direita. Estamos com dificuldade de controle. Posição de impacto. Posição de impacto. Ótimo. Ótimo. Senhora, você aceita ser responsável por abrir a porta quando o avião parar? Não. Ok. Unidade de energia auxiliar. Devo ligar? Temos que pousar essa coisa. Podemos adiar isso. Ative o antigelo. Atenção. A C529. Diga a sua altitude agora, senhor. 7.000 pés a C529. Falha no compensador, falha no compensador. Bom começo. A C529 não ouvi, desculpe. Estamos em 6. 6.9 agora, C529. Está funcionando. Pode continuar. A C529. 9, West Georgia é o aeroporto mais próximo de vocês. Qual tipo de pista eles têm? Que tipo de pista O aeroporto de West Georgia tem? O aeroporto regional de West Georgia tem 1,5 km. E asfalto, senhor?
Ok, agora quero que vocês removam canetas ou objetos pontiagudos dos bolsos. Quero que tirem os óculos e coloquem qualquer bebida no bolso do assento à sua frente. Tivemos que colocar as bebidas no bolso na nossa frente. Acho que isso abalou alguns de nós, e eu notei que as coisas não estavam muito bem, mas a maioria das pessoas naquele voo eram executivos que viajavam com muita frequência. Então, sabe, não teve gritos ou pânico de qualquer tipo. Com base no fato de que eu ia morrer, tentei lidar com a situação da melhor maneira possível, que era simplesmente tentar absorver e só aceitar o fato e lidar com isso. Certo, mãe. Tenta tirar e colocar o cinto, ok? É isso aí. Tem fumaça e a porta na nossa frente está bloqueada. Você precisa se ajoelhar e rastejar até lá atrás, certo? Então conte as fileiras. Temos que sair da 5ª fileira. Ok, mãe. O avião ainda está perdendo altitude muito rápido. Será que vai conseguir chegar ao aeroporto a tempo? O centro de Atlanta normalmente controla voos apenas em altitudes acima de 11 mil pés. Nos últimos 7 minutos, o voo 529 estava abaixo dessa altitude, e agora o controlador está tendo dificuldade para localizá-lo. AC529, perdi seu transponder. Diga a altitude. Estamos em 4.5 agora. AC529, estou te ouvindo e o aeroporto está na sua direção. Confirme qual direção está indo agora, senhor. Estamos indo para 080. 10 graus à esquerda. O aeroporto regional de West Georgia está a apenas a 12 quilômetros de distância sobre as nuvens. São 2 minutos de tempo de voo, mas não sabe se conseguem manter-se no ar por tanto tempo. Olha, vou colocar vocês em contato com a aproximação. Ele trabalha no aeroporto e poderá lhe dar mais informações. Contatar a aproximação de Atlanta em 2.0. O controle de tráfego aéreo de aproximação de Atlanta é onde monitoram aviões dentro de um espaço aéreo muito menor, incluindo o aeroporto regional de West Georgia. O Brasília, agora a 3.400 pés de altura, desacelerou sua descida para 1.800 pés por minuto. Mas ainda é rápido demais. Não vão conseguir chegar ao aeroporto. Nos rostos de alguns passageiros, expressões de desespero. Outros demonstram raiva e arrependimento. Mas a maioria está pensando em seus entes queridos. Uma mulher escreve uma mensagem de despedida aos seus filhos na capa rasgada de um livro. Ela escreve: "Eu amo vocês, vocês são as luzes da minha vida, sempre, mamãe." Acho que devemos orar. Já se passaram 7 minutos. Pela primeira vez, o capitão Gunaway consegue ver o motor esquerdo. O motor explodiu. Está só pendurado ali. Os instrumentos dele não tinham mostrado isso. Não é apenas uma falha simples do motor. O motor está simplesmente pendurado na asa. Ele sabe que poderia pousar o Brasília com o motor falhado, mas não quando está despedaçado. Isso é algo para o qual seu treinamento não o preparou. Ele gostaria de poder enxergar através das nuvens. Aproximação de Atlanta, AC529. AC529. Controle de aproximação de Atlanta aqui. Sim, senhor. Estamos te ouvindo. Declaramos uma emergência. AC529, entendido. Aguarde a aproximação local do pouso na pista 34. Pode manter direção 180. Não, desculpe, 160. Frequência do localizador. A rota de voo com o controlador levará o Brasília vários quilômetros ao sul antes de pousar. Gunaway sabe que não tem os minutos extras que essa manobra exigirá. Podemos fazer isso de forma visual. Nos dê os vetores. Ele pede instruções para levar o avião pelo caminho mais curto possível. De repente estão fora das nuvens, mas a visão que os espera não poderia ser pior. À sua frente não vê nenhum aeroporto, apenas floresta e casas. O capitão Gunaway, que nunca hesitava ao falar, agora gagueja. Lista de verificação do motor único, por favor. Mas aonde está? Robin Feck está intrigada.
6 minutos antes, Warmerdam havia informado que o avião estava voltando para Atlanta. Mas tudo o que ela via agora era a zona interiorana de Geórgia. Agora estamos em 1900. Estamos abaixo das nuvens, diga a eles. Estão a 1900 agora? Sim. Estamos em VFR, nos deu vetor para o aeroporto. Vira à esquerda e voe na direção 040. Lá o aeroporto está na sua posição das 10 horas e a cerca de 9 quilômetros, senhor. Contato de radar perdido nesse momento. A baixa altitude do avião chocou o controlador. 1.900 pés. E apenas um minuto antes, estava a 3.400. A descida está muito rápida. Lembrem de ficar em posição de impacto e assim que chegarmos ao local para onde estamos indo, o avião precisa parar completamente antes que possamos sair. Mantenham a posição de impacto, por favor. Mantenham suas posições. Senhor, abaixa a cabeça, por favor. Robin Feck, muito preocupada com a segurança de seus passageiros, olha pela janela e de repente vê o topo das árvores. Ela tem apenas alguns segundos para ir para o seu assento e colocar o cinto antes do impacto. Posição de impacto. Mantenham suas cabeças abaixadas, pessoal. Se segurem, isso vai ser difícil. O aeroporto está a apenas 6 quilômetros, mas longe demais para o avião avariado. Os pilotos precisam tentar uma aterrissagem forçada em um campo. Me ajude a segurar. Ali. Segure! Me ajude a segurar! O alarme de altitude do avião soa, alertando os pilotos que estão voando muito perto do chão, sem baixar o trem de pouso. Temos que pousar o avião! Os pilotos tentarão pousar com a barriga do avião. Me ajude! Me ajude! Ajude a segurar! Segura! Amy, eu te amo. Estas são as últimas palavras registradas na cabine de comando. O avião está voando a 222 km por hora, apenas alguns segundos do impacto. O avião pousou em um pequeno campo em Burwell, uma tranquila comunidade agrícola perto de Carrollton, Geórgia, onde nunca acontece nada de importante. Muitos vizinhos testemunharam o avião caindo. Bill Jetters e sua esposa moravam nesta casa no final do campo, na direção em que o avião caía. Minha esposa estava sentada na mesa da cozinha lendo, e ela disse, Bill, é melhor a gente sair daqui porque o avião vai atingir a casa. Então, mais ou menos no mesmo instante, ele começou a parar. E eu disse, ligue para a emergência e eu vou ver se posso ajudar com o avião. Emergência? Sim, um avião caiu no nosso quintal. Um avião caiu? Sim, mande alguém para cá. 8 minutos haviam se passado desde que o piloto Warmerdam havia declarado emergência e solicitado ao centro de Atlanta para alertar os veículos de resgate. Mas o controlador não tinha repassado a mensagem. Agora, os minutos faziam diferença entre a vida e a morte. Os serviços de emergência locais responderam rapidamente, mas estavam a muitos quilômetros de distância. Por quase um minuto após o impacto, há um silêncio assustador. A fuselagem do avião está partida ao meio. Alguém conseguiria sobreviver? Com a poeira baixando, todos os 29 a bordo estão milagrosamente vivos, com apenas alguns seriamente feridos pelo impacto.
Foi uma situação incrível, apenas porque eu não conseguia acreditar que estava vivo naquele momento. E não conseguia acreditar que estava olhando para algo que era real. Mas um novo desastre está prestes a acontecer. O combustível dos tanques das asas quebradas está escorrendo no chão. A última coisa que me lembro é do som das árvores sendo atingidas. E depois disso, não me lembro do impacto. O capitão Ed Gunaway perdeu a consciência após uma pancada na cabeça durante o impacto. Quando o primeiro oficial, Matt Warmer, recobra a consciência, percebe que estão presos. A porta da cabine está emperrada e a fumaça está entrando lentamente. Ele pega um machado de emergência. A janela da cabine é a única saída. O pensamento imediato que tive foi: agora vamos explodir. Então, eu tinha que sair de lá. Estava queimando bem na abertura, então eu simplesmente pulei. Eu fui em direção à abertura e saí da aeronave e me afastei dela. As faíscas acendem os vapores de combustível, criando um fogo flamejante. Em questão de segundos, o fogo se espalha para a fuselagem. Na parte traseira do avião, os passageiros agora estão presos por chamas que queimam a 1.800 graus Celsius. Eles podem ouvir gritos vindos lá de fora, onde alguns passageiros já estão sofrendo queimaduras terríveis. Para escapar, eles também têm que atravessar o fogo, sem cair nele e torcer pelo melhor. Eu me virei para trás e olhei para a aeronave, e o que vi foi que a abertura pela qual eu havia saído estava totalmente envolta em chamas. E as pessoas que estavam saindo da aeronave estavam todas queimando. Algumas delas rolavam na grama para tentar apagar o fogo. E às vezes isso piorava a situação, pois estavam rolando em combustível derramado. Então se incendiavam mais ainda. Toda a situação foi ficando cada vez mais feia, no sentido de que, de repente, você via pessoas com as roupas queimadas. Via as pessoas com a pele vermelha. Você podia ver que estava queimada. Ou você podia realmente ver que algumas pessoas estavam com a pele caindo de seus corpos ou de seus rostos. Era uma situação horrível que estava acontecendo e estava ficando cada vez pior. Pule! Matt Warner, com o ombro direito deslocado, está tentando quebrar a janela com a mão esquerda. As roupas de uma pessoa estavam pegando fogo e ela estava no chão. Acho que era uma mulher. Ela estava no chão. E Robin me disse: tire sua camisa, tire suas calças e tente apagar as chamas. E eu fiz isso. Um senhor que eu vi estava rastejando, completamente tomado pelas chamas. E um outro que estava com a maior parte de suas roupas arrancadas. Se foram arrancadas no acidente ou se ele mesmo as arrancou, eu não sei. Eu o ajudei a se afastar do avião e o levei até a casa do meu cunhado. E tudo que ele tinha era uma bermuda. E sua pele estava... Bem, sendo uma pessoa com paralisia, eu sabia que não podia fazer muito por eles. Eu estava olhando e pensei comigo mesmo, será que essas pessoas que estavam naquele avião sabem que estão presenciando os últimos segundos de uma vida normal que nunca mais terão? O vidro de uma aeronave
É muito mais espesso do que aquele que você veria, por exemplo, na janela de um carro. São várias camadas compostas que foram tratadas por têmperas juntas, formando uma superfície extremamente resistente. E a cada golpe com um machado de emergência, eu só conseguia tirar um pequeno pedaço de vidro. Preciso de ajuda! Eu realmente me senti um pouco sozinho ali. Olhei em volta para a esquerda e para a direita e não havia ninguém tão perto ali naquele momento. Mas mesmo que o passageiro David McCorkle acredite que o avião possa explodir a qualquer momento, ele vai ao resgate de Matt Warmerdam. Você pode me ajudar? Não tem espaço suficiente para bater. Onde posso bater? Aqui. Espere um segundo, espere. Preciso pegar um pouco de ar. O cilindro de oxigênio no armário atrás do assento do copiloto fura. Vai piorar ainda mais o incêndio na cabine. Ok, pode ir. Ok. Para um segundo! Deixa eu ver se consigo me espremer aqui. Vamos tirar você daqui. Pare de me puxar. Não, é muito pequeno. Vá em frente. Nesse instante, as equipes de resgate da área já foram notificadas. Bombeiros, policiais e paramédicos estão se apressando para chegar ao local do acidente. Os caminhões de bombeiros chegarão a tempo de salvar Matt Warmerdam antes que a cabine se incendeie. David McCorkle está exausto tentando quebrar o vidro resistente. De repente, uma chama de calor surge embaixo da cabine. Ele se afasta, temendo pela própria vida. Não vai me deixar morrer, vai! Ele tem filhos e precisa pensar neles também. Como ele poderia sacrificar sua vida por um homem que não conhece? Agora, mais determinado do que nunca, ele golpeia ainda mais forte e rápido. Então, de repente, a cabeça enfraquecida do machado voa. Está ficando quente aqui! Me tira daqui! Guy Pope, um policial, é o primeiro socorrista a alcançar o avião em chamas. Eu estava a cerca de 5 quilômetros daqui quando recebi a chamada. E quando estava chegando na metade do caminho, pude ver a fumaça, uma fumaça bem espessa. Saí do carro e corri para lá, para o avião. E quando dei a volta no nariz do avião, um dos passageiros me entregou um machado e disse que o piloto estava lá dentro. Peguei o machado e comecei a tentar abrir um buraco maior. Eu não conseguia passar por trás da cabine de comando por causa do fogo. Ainda estava queimando muito e havia um cilindro de oxigênio lá, soprando fogo. É uma daquelas coisas, sabe? Quando você vê um homem queimando, você não consegue esquecer. Estas são imagens reais, gravadas com um vídeo do para-brisa de um carro da polícia da Patrulha Estadual da Geórgia, enquanto os socorristas chegam ao local. Neste momento, todos os passageiros saíram das duas partes do avião repartido, exceto os pilotos Ed Ganaway e Matt Warmerdam, que continuam presos na cabine. Em primeiro lugar, tive que arrancar a parte de trás da cabine. Tinha queimado e estava sem nenhuma porta visível ou algo do tipo. Então, com as minhas mãos, arranquei o que tinha ali. Quando comecei a puxá-lo para fora, ele olhou para cima e disse: "Diga à minha esposa Amy que eu a amo." E eu disse: "Não, o senhor vai dizer que a ama, porque vou te tirar daqui." Ali dentro da ambulância. Eu atendi e pensei que ele não conseguiria sobreviver. Eu peguei o crachá com o nome dele e prendi na cueca, que era a única coisa que tinha sobrado de sua roupa. Que eu pensava que se ele morresse, pelo menos alguém saberia quem ele era. Fiquei surpresa que Matt estava ciente de tudo ao seu redor e ele continuava tentando me garantir que tudo ficaria bem. Ele me consolava porque naquele momento em particular eu estava chorando. Matthew levou a mão queimada ao rosto para secar a lágrima. Eles encontraram o capitão Ganaway morto na cabine. Ele bateu a cabeça no impacto e nunca retornou à consciência. Ele morreu devido a queimaduras e inalação de fumaça. Os sobreviventes do acidente, alguns com ossos quebrados e outros com queimaduras variando de leve a 92%, são levados rapidamente para vários hospitais na Geórgia. 13 passageiros foram levados para o Hospital Tanner em Carrollton, a 15 minutos de distância, onde o código preto foi imediatamente acionado, significando que todos ajudam. O Dr. Bob Mitchell, após terminar o plantão, foi chamado.
Ele foi responsável por tratar 4 sobreviventes, incluindo a comissária de bordo Robin Feng. Quando cheguei ao hospital, algumas das pessoas que sobreviveram ao acidente de avião já estavam aqui. O cheiro era inicialmente apenas uma onda de combustível de avião que atingia você ao abrir a porta. E então isso se misturava com um odor forte e horrível de pele queimada. A senhorita Feck tinha um corte no couro cabeludo e alguns ossos quebrados, como a clavícula e o braço. Ela estava sentindo muita dor, apesar de não querer que eu cuidasse dela. Ela me disse, volte a cuidar deles. A ortopedista logo assumiu seus cuidados. Ela claramente ainda estava tentando cuidar de seus passageiros. Quando um paciente sofre uma queimadura grave, a pele é afetada. E a pele realmente é a principal parte do seu sistema imunológico. Então, em pessoas que foram terrivelmente queimadas, essa defesa inicial é prejudicada. Infecções, organismos infecciosos e nocivos ao corpo podem entrar facilmente. E seu sistema imunológico não consegue lidar com tudo isso. Eles conseguem sobreviver por algumas semanas, mas não é incomum que morram devido à falha de outros órgãos, que foi o que aconteceu com muitas das pessoas que estavam no voo 529. Eu nunca enfrentei antes tanta devastação física, pessoas abaladas emocionalmente, e tanta tristeza, e horror, e sofrimento em um único lugar, de uma só vez, do que quando vimos naquele dia neste hospital de cidade pequena. Depois de um longo dia tratando os passageiros terrivelmente queimados e testemunhando a coragem de alguns deles, o Dr. Mitchell foi solicitado para ajudar na autópsia do capitão Ed Gannaway. Olhei para ele e coloquei minha mão sobre ele. Eu disse a todos, espero que onde quer que seu espírito esteja, ele saiba o ótimo trabalho que fez. E eu só disse, você é o herói. Eu espero que você saiba disso, capitão Gannaway. Companhias aéreas regionais são um fenômeno norte-americano. No início dos anos 60, um pequeno grupo de companhias aéreas independentes ficaram conhecidas como táxis aéreos, que com o tempo se tornaram companhias aéreas de translado e, por fim, companhias aéreas regionais. Em 1978, os Estados Unidos desregulamentaram as companhias aéreas. E à medida que as cidades pequenas e médias começaram a se tornar o motor econômico do país, as companhias aéreas regionais prosperaram como nunca antes. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes nos Estados Unidos é responsável por investigar desastres aéreos. Sua equipe está em serviço 24 horas por dia para voar até o local de qualquer grande acidente. O Conselho de Segurança terá vários subgrupos trabalhando simultaneamente, cada um examinando uma parte específica do avião. Gordon G. Hookey, engenheiro aeroespacial, estava encarregado do grupo de manutenção das hélices. Fomos até o local do acidente. E como de costume, você olha ao redor e tenta entender onde estão todas as peças. E então, encontramos a montagem da hélice que estava faltando. Estava virada para baixo e podemos ver as marcas reveladoras, as marcas de praia ao longo da superfície de fratura, indicavam que poderia ter sido uma fratura por fadiga. Nos últimos 10 minutos do voo 529, ninguém a bordo da aeronave suspeitou que a falha do motor havia sido causada por uma fratura na lâmina da hélice. Hookey tinha bons motivos para ficar preocupado com a hélice quebrada, pois já tinha visto isso antes. 4 anos antes, outro ASA Brasília tinha mergulhado de bico e caído em uma floresta na Geórgia, matando todas as 23 pessoas a bordo, incluindo o ex-senador John Tower, do Texas, e o astronauta Manley Sonny Carter. A investigação do Conselho de Segurança descobriu que o acidente foi causado por uma unidade de controle de hélice mal projetada, e eles culparam o fabricante Hamilton Standard. Então, em março de 1994, apenas 17 meses antes do ASA 529, em 2 voos comerciais separados, lâminas de hélice idênticas quebraram devido à fadiga do metal, sobrevoando o Canadá e o Brasil. Em ambos os casos, as aeronaves conseguiram pousar em segurança. Esses acidentes apontaram problemas graves nos propulsores da Hamilton Standard e se tornaram uma grande crise para a empresa. As companhias aéreas foram obrigadas pelo governo a realizar uma inspeção de todas as 15.000 lâminas de hélice em serviço. Os investigadores identificaram a hélice quebrada como suspeita e enviaram a Hamilton Standard para a inspeção. Quando os mecânicos da ASA levaram a lâmina, assim que retiraram do cubo, marcamos o número de série. Então,
Quando voltamos para verificar os registros, podemos imediatamente ir até aquela lâmina específica. O investigador Jim Hookey levou o pedaço quebrado da lâmina até o aeroporto de Atlanta. De lá, ele foi enviado ao laboratório do Conselho de Segurança em Washington. Na manhã seguinte, a lâmina número 861398 estava sendo examinada sob um microscópio de varredura. Os investigadores encontraram depósitos característicos de cloro, uma substância corrosiva que é conhecida por corroer as paredes internas da lâmina da hélice. Então a pergunta passa a ser: de onde veio o cloro? Em duas das falhas anteriores da hélice, o problema também foi atribuído à corrosão causada por cloro na parede interna da lâmina. A lâmina do voo 529 também se quebrou a 33,5 centímetros do eixo, muito semelhante às duas falhas anteriores das lâminas. Sob o microscópio, os cientistas do Conselho de Segurança perceberam que duas rachaduras ao longo da parede interna da lâmina se uniram formando uma única fissura. Essa fissura cresceu cada vez mais até circundar a lâmina, chegando no momento em que se rompeu sob o estresse da operação normal. Mas os cientistas notaram algo a mais. Na superfície interna, estendendo-se cerca de 3,8 centímetros da fratura, havia uma série de marcas de lixamento. Hookey partiu para Hamilton Standard, determinado a obter os registros de manutenção das hélices. O que foi feito com a lâmina quando foi recolhida? Na fábrica, Hookey examinou os relatórios de reparo da lâmina. Ele notou as iniciais do técnico que fez o trabalho, CSB Christopher Scott Bender. Era um jovem técnico que trabalhava em uma instalação de reparo de hélices da Hamilton Standard. Christopher Bender tinha assistido às notícias do acidente na televisão, sem perceber como estava envolvido no acidente. Eu vi a hélice da Hamilton Standard e pensei, espero que isso não seja uma falha da hélice. Isso ficou na minha mente. E naquela manhã eles disseram, o pessoal do Conselho de Segurança está por lá e a agência reguladora está investigando. E também chamaram alguns de nossos engenheiros para irem lá. Pode ser uma falha na hélice. E assim que eu ouvi isso, eu fiquei arrasado. Eu até chorei, porque estava emocionalmente sobrecarregado e, sabe, algo que coloquei em minhas mãos, um procedimento que alguém confiou em mim, falhou e por causa disso alguém morreu. Após descobrirem o técnico que trabalhou pela última vez na lâmina de hélice, que causou o acidente do ASA 529, o Conselho de Segurança agora precisava descobrir como a lâmina havia passado pela inspeção. As lâminas da hélice são ocas. Dentro, são inseridos pesos para equilibrar a hélice. Eles são mantidos no lugar por uma rolha embebida em cloro. Foi o cloro que causou a corrosão nos acidentes anteriores. No entanto, nesta lâmina, Bender não conseguiu detectar qualquer evidência de corrosão. Em seguida, ele fez o que foi instruído a fazer, polir o interior da lâmina. O relatório preliminar de acidente que apresentamos hoje envolve o voo 529 da Atlantic Southeast Airlines. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes descobriu que, ao polir a lâmina, a Hamilton Standard inadvertidamente removeu todos os vestígios da fissura, e um exame posterior, mais aprofundado por ultrassom, não conseguiu detectá-la. O Conselho pediu mais responsabilização pela gestão na Hamilton Standard. E então, o relatório final dizia: a fratura foi causada por uma fissura de fadiga originada por múltiplas erosões que não foram descobertas pela Hamilton Standard devido a técnicas de inspeção e reparo corporativas inadequadas e ineficazes, além de falhas no treinamento, documentação e comunicação. Ainda restavam algumas perguntas finais a serem respondidas. Por que a hélice quebrada destruiu o motor? Em incidentes anteriores, toda a hélice havia se desprendido sem causar danos. Mas no voo 529, a perda da lâmina desequilibrou a hélice e provocou uma trepidação incontrolável em alta velocidade enquanto o motor chacoalhava em suas montagens. Esse foi o som ameaçador que os passageiros ouviram. Literalmente rasgou o motor e deixou a hélice inútil e presa contra a asa. A tripulação de voo não estava lidando com a falha do motor como uma verdadeira falha do motor, no sentido de que ocorreu algum defeito mecânico e o motor parou de funcionar. Eles não sabiam que o motor havia vibrado significativamente e se soltado de seu suporte, ficando inclinado ou torcido na asa. O Conselho de Segurança descobriu que os serviços de resgate poderiam ter chegado mais rapidamente se os controladores tivessem atendido ao pedido de ajuda de Matt Warmerdan no solo, feito pelo rádio 6 minutos e meio antes do acidente. Outra recomendação importante do Conselho de Segurança foi substituir o machado, que falhou no resgate de Warmerdan, por um modelo mais robusto. Os investigadores elogiaram a tripulação do voo 529 pela forma como lidaram com a crise, chamando suas reações de razoáveis e apropriadas.
Mas o comitê tinha pouco a oferecer em termos de conselhos sobre o que realmente causou todas essas mortes: o fogo. O dilema é: como fazer o combustível queimar no motor, mas não pegar fogo quando derramado? Uma maneira de reduzir a gravidade dos incêndios pós-acidentes é utilizar combustível menos inflamável. Em 1984, a Administração Federal de Aviação e a NASA decidiram testar um novo combustível mais seguro ao encenar um acidente usando um avião controlado remotamente. Infelizmente, não foi um sucesso notável. Mas a Marinha dos Estados Unidos tem usado uma forma mais segura de combustível de avião chamado JP5 desde a década de 50. Ainda assim, não é utilizado na aviação comercial. O principal motivo pelo qual a aviação comercial do setor civil não adotou um combustível de menor inflamabilidade foi por uma questão de disponibilidade, distribuição e custo, pois a produção do JP5 é mais cara. Tudo se resume a dinheiro. Quanto vai custar para desenvolver o sistema? Quanto vai custar para implementar o sistema? O que isso fará pela segurança geral do avião e quem pagará por isso? Pessoalmente, do ponto de vista da segurança, eu pagaria $2 a mais na minha passagem para saber e ter essa segurança. Enquanto não se encontra uma solução, continuarão existindo histórias como a do ASA 529. No momento do impacto, todos os passageiros desse voo sobreviveram, mas o incêndio que se alastrou depois foi o assassino. Para as vítimas do incêndio, a recuperação tem sido um processo lento, doloroso e excruciante. O primeiro oficial, Matt Warmerdam, sofreu queimaduras em 42% do corpo. Alguns outros sobreviventes sofreram queimaduras de até 90%. O tratamento incluiu banhos diários e a remoção da pele morta das feridas da queimadura. Seriam anos de operações de enxerto de pele, o uso de roupas de pressão 24 horas por dia para minimizar as cicatrizes, coceira e dor crônicas e fisioterapia diária. A capacidade de sentir e perceber sensações nessas áreas afetadas mudou permanentemente para pior. O controle de temperatura é perdido. Quando você sai de um prédio com ar-condicionado para o exterior, você tende a achar natural que o corpo se adapte, seja suando ou redirecionando o fluxo sanguíneo. Pessoas com queimaduras, especialmente com queimaduras em áreas vastas, perdem isso para sempre. Elas precisam planejar tudo o que vão fazer, onde irão estar e escolher roupas com muito mais cautela. Tem aspectos emocionais e físicos perdidos para sempre. Meus tratamentos médicos foram bastante extensivos. Eu acho que, honestamente, perdi a conta de quantas cirurgias tive que fazer para poder voltar a voar, mas deve estar por volta de 50. Incluindo todos os enxertos de pele que tiveram que fazer no hospital e assim por diante. Psicologicamente, foi difícil no começo. Lá estava eu, feliz por finalmente começar minha carreira como havia sonhado desde a infância, e de repente tudo foi tirado de mim. Isso foi difícil. Foram muitas e longas noites conversando com a Amy, tentando superar a dor e o desespero de tudo isso. Eu tive problemas para colocar minha vida em ordem novamente. Isso me levou a beber mais do que bebia antes. Acho que depois do acidente de avião foi o golpe final. Depois disso, permaneci no corpo de bombeiros por um tempo, mas nunca mais fui o mesmo. Eu saí do meu emprego, eu era vice-presidente de uma empresa de software, viajava muito e ganhava muito bem. E fui trabalhar como analista de compras no Alasca. E eu também me reconectei com minha ex-esposa. E nos casamos novamente, nos mudamos para Carolina do Sul. E todos os nossos filhos foram morar conosco. Então, sim, eu realmente mudei minha vida. Isso me ajudou a colocar muitas coisas em perspectiva, incluindo não apenas a maneira como eu agia, mas também como eu tratava as outras pessoas. Primeiro oficial, Matthew Warmerdam. Um ano após o acidente, a Organização Fraternal Militar de Pilotos concedeu a prestigiosa condecoração a Matt Warmerdam por sua participação na salvação da vida de seus passageiros. Ele aceitou em homenagem à tripulação. Buscando ter um encerramento do trauma do acidente,
os moradores construíram um memorial para as vítimas do voo 529, atrás da Igreja Metodista Unida de Shiloh, a uma curta distância do local do acidente em Burwell. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Queria poder voltar no tempo e consertar tudo, cuidando para que isso não tivesse acontecido. Não sei se eles acreditam em Deus ou não, mas eu oro por eles, para que Deus os conforte, nas dores que tiveram que enfrentar na vida. Muita coisa mudou para a empresa que fabricou a hélice do voo 529. Agora renomeada Hamilton Sandstrand, ela faz parte do gigante Grupo Aeroespacial e de Defesa da United Technologies. O voo 529 foi a última vez em que uma de suas hélices falhou em voo. Seu processo de inspeção e reparo tornou-se mais rigoroso, em alguns casos excedendo as exigências da Agência Reguladora de Aviação. Desde as 3 falhas nas pás, não houve mais nenhuma. Das 29 pessoas a bordo do voo 529 da ASA, apenas 8 escaparam com ferimentos leves. Das outras 21 pessoas que sofreram ferimentos graves e queimaduras, 10 morreram posteriormente. A comissária de bordo, Robin Feck, recusou-se a ser entrevistada para esse documentário. Ainda está sofrendo com a dor e a angústia daquele dia terrível. Ela nunca mais trabalhou como comissária de bordo. A melhor coisa que eu poderia ter feito por mim mesmo, naquele dia, há 2 anos, foi terminar o treinamento e assumir os controles de um avião da ASA para voar novamente. Com teimosia, reconquistei meu sonho. E agora que estou fazendo isso de novo, tem sido um prazer. É o que eu faço, é o que eu amo. É isso que sempre quis fazer na minha vida e estou fazendo de novo.